Jesus, hoje aqui, no nosso último dia da leitura de Provérbios. Confesso que eu já falei para vocês, já vai me batendo uma saudade, porque eu amo de verdade esse livro. Ele nos traz muitas verdades e verdades práticas, aplicáveis, conselhos rápidos ali, acessíveis para o nosso dia a dia. Mas hoje, chegou ao fim e vamos falar do Provérbios 31, talvez o provérbio mais famoso aí, para atribuir geralmente às mulheres. Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo, ele nos conduz a um caminho que talvez não seja o que nós estamos acostumados a ouvir. Mas vamos orar primeiro? Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo, a sabedoria dele, que possa esse ambiente estar tomado pela presença dele. Pai, aqui nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo invada esse ambiente, Pai. Senhor, que diminua eu, que diminua a Maiara nesse momento e que a tua palavra prevaleça, Senhor, na nossa mente, que a tua palavra prevaleça nesse ambiente, no nosso coração. Senhor, tira desse ambiente tudo que não provém de ti. Acalma, Senhor, o nosso ambiente, Pai. Senhor, todas as vezes eu entro com muito temor, mas nesse texto em específico, eu estou com um temor a mais de me lançar nesse texto, porque eu não quero que ninguém, Pai, ninguém saia daqui sem entender as verdades práticas desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu já quero começar falando para vocês que esse é um texto muito utilizado, para falar sobre as mulheres. Mas hoje nós vamos desvendar algumas verdades que tem nesse texto e que não é só para as mulheres. A Bíblia num todo, ela é para homens e mulheres, independente dos seus personagens ali, nós conseguimos atribuir, a vivência deles na nossa vida. E assim não seria diferente com o Provérbios 31, certo? Eu não posso, pegar a Bíblia inteira e falar, não, eu não quero cumprir essa parte, eu não quero fazer essa parte porque está falando de uma mulher ou de um homem. Não existe isso, tá? Provérbios 31 também é para os homens e nós vamos entender o porquê. Vamos começar a leitura e depois eu faço aqui os meus comentários, mas eu vou fazer uma leitura geral para vocês e depois eu vou ir parando, tá? Hoje eu decidi ler na King James, eu decidi ler na Bíblia minha de costume, até porque eu gostei dos comentários dela e eu vou expor aqui para vocês. Eu confesso que eu não vou ficar preocupada com o tempo, eu vou fazer aqui tudo calmamente, porque eu quero que essa sabedoria, ela entre na sua vida, para transformar a sua visão sobre esse texto, amém? Vamos lá, Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe aconselhou sua mãe. O que, meu filho? E o que, meu filho do meu filho? E o que o filho do meu útero? E o que o filho dos meus votos? Não des a tua força às mulheres, nem os teus caminhos aquilo que destrói os reis. Eu disse que eu não ia comentar, mas eu não aguento, Aqui ela já começa dando um conselho, assim, para o filho dela, que deveria ser o conselho que toda mãe deveria instruir o filho. Aqui ela fala assim, filho, não dê a sua força às mulheres, ou seja, não se torne um banana, um frouxo, porque a mulher sutilmente, ela vai te dominar se você deixar, porque nós somos expansivas, nós geralmente somos, nós dominamos o ambiente que a gente está, nós dominamos às vezes situações e às vezes nem é por mal, às vezes é porque a gente tá vendo lá na frente, enfim, Deus atribuiu em nós qualidades assim. Mas o que a mãe dele tá falando? Filho, não entrega a sua força para as mulheres. Não vire, não se torne um banana, um frouxo. Você é rei, você se posicione. É isso que ela tá falando para ele. E hoje em dia nós temos como mães,
também instruir os nossos filhos homens nesse conselho. Que conselho maravilhoso, né? Eu disse que eu não ia comentar, mas eu não aguento. Vamos lá. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de qualquer dos aflitos. Gente, isso aqui é um conselho tão bom, tão bom, tão bom, né? Que se o rei Assuero lá da Esther tivesse escutado esse conselho, ele não teria se colocado naquela situação, né? Eu creio que tudo era um propósito de Deus. Eu creio que Esther, né, veio ali como resposta para a nação. Porém, se a gente olhar isoladamente para a atitude do rei, que deu um banquete, que deu festa, né, de dias e dias se embriagando, e ali tomou uma atitude meio que errada, né? E aí ele falou para ela, para Vasti, vem aqui, se apresenta, se exibe. Por quê? Porque ele estava já com a bebida aqui, por aqui. Então ela tá dando um conselho assim pra ele, não é pra você ficar bebendo. Você é o condutor desse povo, você não pode ficar bebendo. Olha o conselho, né? Dá bebida forte para aqueles que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer da sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abre a tua boca pelos mudos na causa de todos os que estão designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela e de maneira... Deixa eu trazer mais para perto aqui. E de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, de longe traz sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e a porção às suas servas. Eu ia continuar lendo aqui e eu disse que eu ia ler, né, antes de explicar algumas coisas para vocês. Porém, eu quero ter uma leitura já com o entendimento. Vamos entender o que a gente está lendo? Vocês lembram que em Provérbios inteiro, a sabedoria é retratada como uma figura feminina? E a gente pega esse texto e aplica só para as mulheres, no sentido literal da figura feminina, quando que é errado. Porque nós temos que entender que essa mulher aqui representada como mulher, ela é a sabedoria, ela é a expressão da sabedoria. Porque esses versos que a gente começou a ler agora, até o 9, né, a profecia de Lemuel. Aqui já começa um poema. Em Provérbios 10 começa um poema, é uma poesia, é um texto poético, né? É um texto que ele começa como se fosse aqueles A, B, C, e para cada palavra, né, coloca uma qualidade. Esse poema foi escrito assim, só que não dá para trazer para o nosso português, né? Porque ele não foi escrito em português, obviamente, então não tem como aplicar ao nosso alfabeto. Porém, é sobre isso. Aqui já começa um poema. E um poema retratando quem? Não uma mulher literal, mas a sabedoria. Aqui nós estamos lendo as qualidades, as atribuições da sabedoria. Então, eu vou continuar lendo, mas aqui você não pensa numa mulher. Você pensa na sabedoria. Você começa a ler pensando na sabedoria. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas.
Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos, ou seja, com o dinheiro do seu trabalho, ela compra uma vinha. Quem? A sabedoria. Sabedoria não toma emprestado. Lembra? Lá nos outros provérbios. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela estende suas mãos aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende e entrega cintos aos mercadores. Ou seja, ela faz ali a compra e venda. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria e sua língua é bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come do pão da preguiça. Lembra que Provérbios vem falando muito contra o preguiçoso? Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-a nos portões. Aqui tem até um vídeo, né, de uma pastora que tá viralizando aí nas redes sociais, que ela fala sobre a palavra, eu até anotei aqui que eu não sei falar. Se escreve Shail, mas se fala Rail, algo assim. Para dizer virtuosa. Virtuoso é para descrever guerreiros. A palavra virtuosa, no sentido original, é para descrever guerreiros. A palavra também, Rail, ela foi usada para Ruth. E eu fico imaginando assim, né? A gente lê esse texto só aplicando para as mulheres. E aí os homens, quando olham para esse texto, eles não conseguem se enxergar, né, nessa passagem. Mas por quê? Eles não conseguem, as pessoas no geral, não só eles, as pessoas no geral não conseguem entender que esse texto é um poema. E como um poema, uma obra literária, ele tem liberdade literária, né? Para usar, assim, a expressão de quem ele quiser. E como no todo Provérbios, a mulher foi retratada como? Como sabedoria, né? A sabedoria foi retratada na sua forma feminina. E não seria diferente aqui. Aqui ele fez a junção de vários provérbios, de vários textos que a gente já leu e colocou, atribuiu tudo aqui. Então, mais do que uma lista do que pode ou não pode, regras do que as mulheres devem ou não fazer, isso aqui é a sabedoria expressa. Olha só, se fosse só para as mulheres. Olha o 11. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ela não terá necessidade de despojo. Gente, despojo significa guerra, né? Pegar os despojos da guerra. Aqui a palavra comida também no 14, ela tá literalmente ligada à presa no sentido original. Então aqui você vê que ele pega muitas palavras, né? Que não se atribuem só para as mulheres. Olha o que ele fala aqui no 17. Ela cinge seus lombos de força e fortalece os seus braços. Quem que faz isso? Um guerreiro, né? Eu gostei muito desse comentário. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na Bíblia King James, do 31, 10 ao 31. Olha o que ele fala sobre esse poema. Esse poema é um acróstico alfabético, enquanto Provérbios 1 ao 9 descreve as virtudes
simbólica da Senhora Sabedoria. Assim como grande parte das exortações ao filho no restante dos provérbios podem ser aplicadas a todas as pessoas de ambos os gêneros, todos podem aprender com o exemplo dessa esposa capaz. Ou seja, não é só para as mulheres, é para todos nós. As virtudes que contém aqui nesse poema é para toda a humanidade, né? Virtuosa sugere competência prática, vigor físico e riqueza financeira, bem como influente e virtuosa. Foi a mesma palavra também usada para Gideão, né? Virtuoso, né? No caso. Então, fala sobre guerreiros, sobre guerra. Então, quando a gente olhar para esse texto, é lógico que é muito lindo, tá? Quando a gente está num encontro de mulheres, ouvir uma pregação, né? Que estuda a fundo os versículos e a gente consegue aplicar de forma prática para as mulheres que ali estão. Mas eu entendo que aqui é um devocional, onde tem homens e mulheres, e nós não podemos excluir um texto e falar, não, isso aqui se aplica só para as mulheres. Excluir uma passagem da Bíblia e falar, isso aqui não serve para mim, isso aqui não é para mim, é só para os homens, né? Existem pouquíssimas exceções ali, né, em recomendações, não um texto inteiro que serve só para os homens ou só para as mulheres. A Bíblia, no geral, né, os textos contidos nela são para a humanidade. Então, nós não podemos excluir Provérbios 31 da nossa vida. Que agora, né, depois, diante desse olhar, você comece a entender que esse poema, a sua figura feminina da sabedoria, ela tem que ser aplicada na nossa vida. Olha só, quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima dos rubis. Quem é comparada com um preço muito acima de rubis em provérbios anteriores, né? Que a gente tem que vender tudo o que tem para comprar. Quem excede, né, o valor das riquezas? A sabedoria. A sabedoria. A sabedoria, todo Provérbios, ela foi retratada como, né, essa mulher aqui. Então, pega esse texto de Provérbios 31, leia ele com muita calma e tenta aplicar na sua vida. Ah, Mayara, eu sou homem, não tô conseguindo. Esquece a palavra ela e coloca sabedoria. A sabedoria busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. A sabedoria é como navios mercantes, traz de longe a sua comida. A sabedoria também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo, ela quem? A sabedoria. Considera um campo e o compra. A sabedoria planta uma vinha com o fruto das suas mãos, com o dinheiro do seu trabalho, ela compra uma vinha. Ou seja, a sabedoria não se endivida, a sabedoria não fica tomando emprestado para fazer as suas compras, né, ali os seus negócios. Começa a aplicar. É lógico, gente, eu não quero aqui também ser interpretada mal. Ah, Mayara, você está me dizendo que esse texto não serve para as mulheres. Não, eu só quero que vocês entendam que esse estereótipo que foi dado, né, para a mulher de Provérbios 31, na verdade, é mais uma interpretação de texto que nós tivemos do que a verdade que está aqui. Porque a verdade que está aqui fala, é um poema. Então, se é um poema, ele teve uma obra literária, uma liberdade literária de representar a sabedoria como ele quis, né? E esse texto, ele é separado. Aqui na minha Bíblia não faz a separação, mas tem muitas que fazem a separação, tá? De que as palavras de Lemuel e aí depois o poema. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ler aqui as coisas que eu escrevi, às vezes eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Não é uma lista de qualidade para as mulheres, é uma representação da sabedoria. Sabedoria ativa. Sabedoria ativa. Como foi Provérbios inteiro, né? Como nós ali podemos aprender com a mulher perversa, que na verdade não era, estava ali só sendo representada como a mulher perversa, mas era o pecado, né? Nós entendemos isso.
Não é que as mulheres são perversas, é que o pecado é perverso. Então, as verdades práticas desse texto, ele usa simbologias também aplicáveis para o nosso dia, entende? Uma figura de linguagem mais simples, que a gente consegue entender. Então, é por isso que às vezes ele usa aí, né, o tolo, né, o tolo todo momento foi usado, né, aquele que não, o sábio, né, e aquele que despreza o entendimento. Então, assim, um conselho, se você perdeu algum provérbio, leia, depois vem na live, né, da data aí, tá tudo certinho, tudo separado por dia lá, leia. Gente, provérbios muda a nossa vida, muda a nossa forma de olhar para o outro, para nós mesmos. Nós conseguimos enxergar a vida de maneira mais leve, mais sábia. Provérbios é assim, vamos dizer que Provérbios é o mapa da sabedoria. Provérbios, ele é um mapa muito prático, ele não é aqueles mapas antigos que a gente tem que ficar procurando nas ruas. Ele é um Waze, entende? Nos nossos dias de hoje, para sabedoria. Se você perdeu aí algum Provérbios, eu te recomendo, comece a fazer a leitura dele. Ai, Maiara, eu quero entender tudo logo da Bíblia, eu quero fazer, eu quero acontecer. Tenha calma, leia Provérbios. Lê um por dia. Gente, vocês viram como um por dia tem muitos ensinamentos, que às vezes a gente tem que absorver vários de uma vez só? Então, um Provérbios por dia é mais que o essencial para você aí ter uma virada de chave na sua mente, começar a olhar para a vida diferente. A partir de terça-feira, né? Amanhã não teremos live. Segunda-feira, se eu não me engano, é feriado também, não teremos. Então, eu vou confirmar certinho, porque minha cabeça não tá muito boa, vou confirmar. Mas terça-feira nós voltamos e eu estou em oração para que o Senhor, ele nos dê um direcionamento do que ele quer para esse novo tempo. Porque eu entendi que nesse tempo de Provérbios, o Senhor queria fortalecer as nossas relações interpessoais. Eu entendi que o Senhor queria nos fortalecer em relacionamentos com pessoas, porque Provérbios traz verdades práticas. E como que eu vivo verdades práticas? No meu dia a dia, com pessoas, né? Com meu chefe, com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Então, chegou atrasado, mas tudo bem, não tem problema. Depois você volta aí que volta do início e assim, né, querendo me gabar não, mas Provérbios 31 é a partir do momento que eu entendi ele dessa forma que eu falei para vocês, eu parei de atribuir ele só para as mulheres. Porque Provérbios 31 não é só para as mulheres. Provérbios 31 é para a humanidade, é para o homem também, porque ele retrata, eu vou só fazer um resumo aqui para vocês que chegaram atrasados, mas depois vocês voltam lá. Ele retrata a sabedoria como uma mulher, mas ele não está falando especificamente de uma mulher, ele está falando da sabedoria. Então a gente tem que parar de atribuir isso aqui como uma lista de afazeres do que fazer ou não fazer para as mulheres. E como a sabedoria, ela age, entende? A gente criou esse costume, né, de que provérbio sempre é pregado nas palavras para as mulheres e eu acho lindo. Eu já fui muito alimentada por essa palavra em congresso de mulheres, em encontro de mulheres. Porém, a Bíblia toda é para todos, né? Não é porque, por exemplo, o rei Davi é rei homem que eu não posso aprender com ele, entende? Eu aprendo com as passagens dele. Então, não é porque aqui a sabedoria é retratada como uma mulher que os homens não podem aprender com a sabedoria, certo? Então, foi isso. Resumindo aqui, foi isso. E o meu conselho final, né? Eu não sou Salomão, mas eu quero dar uma de sábio aqui. Eu aconselho vocês a lerem Provérbios. Se vocês perderam alguma coisa, leia. A vida de vocês, o olhar de vocês para as relações interpessoais, igreja, trabalho, filhos, ela vai mudar. Mudar de verdade. Se as verdades práticas que estão nesse livro entrar no coração de vocês, vocês vão mudar. Ó, em um mês,
a vida de vocês muda. Gente, tem testemunhos de pessoas que saíram da extrema falência para a riqueza, porque aplicou na vida financeira os conselhos de Provérbios. Olha quanto que é poderoso esse livro. Esse livro é sensacional, leia. E terça-feira a gente volta aí, né, com uma nova instrução do Senhor. Mas eu espero realmente, de verdade, que vocês tenham esse desejo, essa sede. Se eu conseguir despertar um pouquinho de sede em vocês para ler Provérbios, eu já estou realizada e feliz. Amém? Até terça-feira, né? Amanhã não teremos a live, nem segunda-feira. Vou confirmar se segunda-feira é feriado. Se for mesmo, não teremos, tá bom? Até terça-feira. Tchau, tchau.